No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Bem, amigos da Rádio JSV, eu vou conversar agora com o arquiteto Márcio Rodrigues Leiva, ele que veio aqui falar conosco sobre diversos assuntos. Arquitetura. Antigamente, antes de fazer engenharia civil, eu não cheguei a completar o curso de engenharia civil. Primeiro fiz física, depois não cheguei a completar engenharia civil por causa de uma matéria. Quinto ano, uma matéria do primeiro ano chamada topografia, que tinha que faltar lá no meu trabalho para fazer, porque era de manhã. Geralmente era de manhã, era de manhã, da visão. Da visão, você tinha que medir aquela coisa toda. E a arquitetura não é um braço da engenharia, é uma profissão separada, né? Hoje a gente pode falar realmente que antigamente era bem ligada, era muito ligada, engenharia e arquitetura. Tinha engenheiro que desenhava antigamente também, né? Hoje ainda tem engenheiro que projeta tudo, mas assim, até os conselhos foram separados. Sempre existiu o CREA, né? Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos e tal, e agora não, agora é o CREA e o CAL, que o CAL significa só o Conselho do Arquiteto Urbanista. Mas o CREA continua CREA? O CREA continua CREA e é do engenheiro. O arquiteto não entra mais? Não consegue. Quer dizer, o A perdeu o sentido, né? Perdeu. Nesse caso, esse A aí entrou como agrônomo. Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos. Que tem engenheiro agrônomo, é verdade. Daí tem agrimensor, que o pessoal que é um pouco mais da antiga, né? Antigamente tinha o agrimensor, tinha o agrônomo, e hoje não, hoje está bem dividido, até assim. Até uma situação que eu não sei nem por que criaram, porque para nós arquitetos temos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que funciona igual o CREA, funciona para um engenheiro, porém você pergunta, arquiteto sempre pergunta o que mudou. Tem algumas alterações sim, mas na verdade o CAL, não falando mal, mas só relatando, ele só copiou. Ele copiou a papelada do CREA e falou que era CAL, Conselho de Arquiteto e Urbanista. E cobram uma anuidade, né? Exatamente, colocou a anuidade lá só para o arquiteto. Mas o arquiteto agora não precisa pagar mais o CREA? Não, só dividiu. Ele paga o CAL e o engenheiro paga o CREA. Bom, eu vou fazer uma analogia aqui. O médico, ele indica clientes para fisioterapia, para outros tipos de recursos que não são próprios do médico, e tem um profissional competente ali para fazer. Certo. O que depende mais, a engenharia do arquiteto, o engenheiro do arquiteto ou o arquiteto do engenheiro? Ou um é independente do outro? Se você perguntar, é uma boa pergunta, se você perguntar isso daí para um engenheiro, ele vai falar que o arquiteto precisa do engenheiro. E se você perguntar para um arquiteto, o arquiteto vai falar que precisa... Todo engenheiro precisa do arquiteto. Na minha maneira de analisar a situação, é o seguinte, o processo de planejamento, do projeto em si, nasce de uma arquitetura que já é antiga, é uma arquitetura que... O que acontece? É criado ambientes e existe a pergunta que todo mundo faz, qual a diferença entre o arquiteto e o engenheiro? Sim. Então, assim, já respondendo até isso, qual que é a diferença? O arquiteto ele foi estudado para ele dar função para tal ambiente. Exemplo rápido sobre isso por exemplo, eu vou fazer uma casa que dentro dessa casa vai morar um casal que acabou de casar e a avó do casal, de um deles do casal. E, além disso, ela é deficiente. Os arquitetos geralmente... Você falou avó para não falar sogra, né?
Eu falei a avó para não falar sogra, apesar de eu gostar muito da minha sogra, mas o pessoal costuma às vezes jogar para a sogra. Mas a questão justamente essa. E além disso, ela é cadeirante, né? Retomando a conversa. Isso, daí a pessoa, vamos dizer que ela tem essa acessibilidade, ela precisa dessa acessibilidade. E o arquiteto ele foi criado, vamos dizer assim, ele foi estudado para desenvolver um ambiente para que tudo funcione direito, para que tudo funcione, pensar na medida da porta, a cadeira passa com 60 centímetros? Não, então ela não vai passar na cadeira, nesse ambiente ela não entra, pronto, está errado. Tem que ser tudo especial, né? Tem que ser todo tem até a lei de acessibilidade, né? Então, que a gente tem que cumprir dentro do programa de vigilância sanitária e tudo. E, então, assim, a gente foi criado para ser arquiteto e planejar e projetar o melhor ambiente pro cliente. O engenheiro... Desculpa. Pode continuar. O engenheiro, é isso que eu ia perguntar. O engenheiro, ele foi estudado, vamos dizer, ele estudou mais, a engenharia ela é mais voltada à gestão da obra, a gerir a obra, ao cálculo estrutural, ao cálculo hidráulico, ao cálculo elétrico. Pesquisa de terreno. Tudo. Assim, teve uma outra entrevista que eu dei até, que foi feita essa pergunta, eu até falei assim, né? Tem gente que tem medo de contratar tanto o engenheiro quanto o arquiteto, até mesmo para a compra do terreno, porque eu acho um grande erro nisso daí. Existem diferenças de terrenos. Às vezes você vai comprar um terreno, a gente tem toda a possibilidade de responder para você se você vai gastar mais ou gastar menos. Você compra um terreno em aclive, um terreno em declive, um terreno plano. Então, a gente pode te dizer qual a situação melhor para aquele dinheiro que você tem, tanto o arquiteto quanto o engenheiro. Como a arquitetura é uma área, tanto a arquitetura e a engenharia, ela abre um leque na nossa vida muito grande, e eu, graças a Deus, desde o princípio, eu gostei muito da execução, eu gostava muito de ver o que eles estavam fazendo. Como é que se constrói aquela calçada? Como é que constrói aquela rua? Como é que constrói aquela casa? Tá. Então, você consegue, a partir disso daí, você começa a definir um pouco o que você vai ser. Porque arquiteto todo mundo pode se formar. Agora, o que você vai fazer com a sua arquitetura que é o que muda. A gente vai para um rápido intervalo, volta já. Falando ainda de arquitetura, eu tenho algumas curiosidades que a gente precisa sanar aqui, já que eu tenho um arquiteto do meu lado. Estou conversando com o arquiteto Márcio Rodrigues Leiva, aqui nessa edição da Rádio JSV. Voltamos a conversar com Márcio Rodrigues Leiva, arquiteto. A gente falava sobre arquitetura. Hoje, o mundo está virando vertical. Está ficando mais vertical do que... Está faltando espaço. Está faltando espaço. Inclusive, eu estive em... Especulação imobiliária. Exatamente. Que a gente chama, eu estive lá naquela cidade perto de Santos, São Vicente, se não me engano. Vamos. Eu vou desligar, desculpa. Imagina. Isso daqui já deveria estar desligado. Vamos lá. Vim aqui falando. Agora a gente está esquecendo de te avisar. Voltamos aqui conversando com o arquiteto Márcio Rodrigues Leiva. Vamos falar um pouquinho mais sobre arquitetura. A gente falava em off sobre a verticalidade do mundo. Eu vou te dar do mundo de um modo geral, né? Até as pequenas cidades estão ficando mais verticais. Às vezes, talvez para mostrar a grandeza ou por falta de espaço. Em São Vicente, a gente foi fazer lá um jogo, eu sou jornalista esportivo também, e de frente para o estádio tinha um cemitério vertical, de 12 andares. Embaixo era um restaurante, em cima o cemitério vertical. Quer dizer, até isso, né? Está mudando, é uma atualização. Isso já acontece no Japão já há muito tempo.
A gente O Japão sabe... não tem espaço mesmo, né? Tem Não, muita gente, né? não. A densidade populacional do japonês é muito grande. Então, muito tempo, até mesmo os hotéis, tem alguns hotéis japoneses que são tipo cápsulas. Eles pagam a diária lá, eles vão só dormir ali porque eles precisam trabalhar e vão fazer o que eles precisam fazer na cidade onde eles estão e de lá vão embora e tal. E tem muitos prédios no Japão também que são subterrâneos, né? Começaram a partir para esse lado também, viram que tanto que pode, do mesmo jeito que podem subir, Um aproveitamento de base seria? Descer. Porque tem prédio que tem 4 andares para baixo, mais 6 para cima. Então seria um aproveitamento mais adequado, talvez, da base? Assim, exatamente, seria essa a proposta. Porém, existe uma situação que agrava o assunto, porque toda vez que você abaixa do nível do solo, o gasto seu, o construtor vai ter um gasto maior. Sim, claro. Se ele for subir, o gasto é menor. Por quê? Existem as paredes, toda lençol freático, uma série de situações onde ele vai ter que sanar. E tem outros lugares, como os Estados Unidos, que são pré-moldados e faz um prédio lá de 30 andares em 2 semanas, 3 semanas. Exatamente. Né? 3 meses você tem uma casa, um sobrado de, enorme, né? 400 metros quadrados construído, já pronto para usar. Agora, aí, a figura do arquiteto, ela está mais presa de engenharia ou ela praticamente participa pouco? Porque eu vi, na época, quando eu estudava, tinha um arquiteto aqui em Taubaté muito famoso, chamado Manuel Carlos de Carvalho. Continua lá. Mané. O Mané, ele deu Mané aula para mim. Mais de 70 anos, né, hoje, né? Olha, acredito 80. que sim, acredito que professor? sim. Sou amigo do filho dele, do Beto, hoje, que continuou com o escritório, está lá no escritório, eles ainda continuam atuando, né, no mercado, fazendo boas arquiteturas ainda no Vale do Paraíba. O Mané, ele praticamente... Ele desenhou todas as casas do Jardim das Nações quando surgiu. Sim. E ele nos levou para ver uma casa que tinha uma senhora, que ia morar uma senhora, que morava com filhos e netos, uma casa enorme. Mas ela teria que ter uma sala onde ela controlasse todo o movimento da casa. Sim, acontece muito isso daí. Ela fazendo o crochêzinho dela e controlando onde é que estava o netinho dela, onde é que estava o outro neto, onde é que estava o filho. Então... É onde eu falei que é as diferenças. As diferenças do engenheiro e do arquiteto. Porém, essas diferenças não desagregam o trabalho em grupo. O que acontece da minha visão e da minha experiência como arquiteto, né? Já há 18 anos, 17 anos formado aí. Resumindo, como a gente tem um pouco mais noção de ambientação, de projeto de ambientação, o resto deixa para o engenheiro, deixa para o cálculo dele, a gente vai colocar, se precisar, elevador de deficiente, como eu falei, da casa da senhora com cadeira de rodas e tal, geralmente tem um elevador só para ela vai precisar, então deixa aquele específico daí, não que o arquiteto não saiba fazer. Eu, como arquiteto que eu gosto da área de execução, eu consigo bem distinguir o tipo de produto e como fazer isso, né? Então, existe essa diferença. O arquiteto faz e o engenheiro executa. Essa parte de conceito aberto é nova, né? Não é tão velha assim, né? De se deixar a parte de baixo toda interligada, sem paredes. Na verdade, a arquitetura ela vem por um processo, né? Assim, como nomes. Você hoje está na arquitetura moderna. O que é arquitetura moderna? Como na se fosse verdade, arte, né? Na verdade é uma arte, né? A arquitetura pode ser um artista. Ele vai ter que pensar, elaborar, planejar para que o cliente dele saia feliz e, além de sair feliz, funcione tudo muito bem. Então você está fazendo uma arte ali para ele. Só que, assim, devido a essa timeline da arquitetura, se a gente vier desde lá de quando a gente tinha Leonardo da Vinci, que era engenheiro, arquiteto, pintor, era tudo da vida,
a gente teve muita arquitetura vindo, se atualizando, materiais vindo se atualizando, Esse fez jus ao nome, né? Exatamente. Tinha 20 profissões, 30, sei lá. Então tinha pouca gente para muito serviço. Você acha que o engenheiro de prancheta, ele perdeu um pouco para o engenheiro, por falta de atualização para o engenheiro de computador, eletrônico? A gente vai responder isso depois do intervalo. Já já a gente volta. Ok. Continuamos aqui a nossa conversa com o arquiteto Márcio Rodrigues Leiva. Eu fiz uma pergunta sobre engenheiro de prancheta e engenheiro de eletrônico, né? O engenheiro hoje O engenheiro, se a prancheta perdeu o espaço no nosso computador. Perdeu todo no espaço, né? Na verdade, né? Tem assim, a gente tinha o nosso grande, eu sou muito grato a ter ele como arquiteto, que é o nosso Niemeyer, que faleceu até com 102 anos, se eu não me engano. Ele era arquiteto de prancheta. Sempre foi, né? Sempre foi. Ele não queria saber de computador, ele tem até uma sobrinha, eu tive a oportunidade até de estar indo nos locais onde ele projetava, na casa que ele fez, em Rio de Janeiro, em Brasília, e a sobrinha ou algo parecido da família dele continuou, né? Ela continua projetando tudo, mas ela caiu para o computador, então ele tinha essa briga com ela aí. Mas é lógico que perdeu. A prancheta, ela deixou espaço. E a atualização foi automática ou teve alguns arquitetos que deixaram até a profissão, se aposentaram ou tiveram uma queda brusca por causa dessa evolução? Muito pouco. Que eu saiba, muito pouco deixaram de ser arquiteto. Porque a profissão arquitetura, ela abre um leque muito grande, né? Como eu havia falado na pergunta, ela abre um leque muito grande para a gente. Hoje você tem arquiteto que é pintor. Hoje ele não pratica, vamos dizer, a arquitetura em si, ele não projeta casa, porque a primeira coisa que a gente coloca na cabeça é assim: vou fazer arquitetura, legal, você está fielmente ligado à área da construção civil, então você já liga automaticamente, você está lá com seus anos de 17, 18 anos ali dentro da arquitetura, ou querendo fazer, ou iniciando, pensando que você vai fazer residência, comércio e vai ser só aquilo, mas não. A gente tem um leque muito grande de profissões, vamos dizer, de coprofissões que se referem à arquitetura, né? Maquete eletrônica, hoje se fala muito nisso. É a sua especialidade, né, Márcio? É minha especialidade. Hoje, na verdade... Explica pra gente o que significa isso, maquete eletrônica. A gente costumava fazer nossas feiras de ciências lá na escola, o pessoal levava a maquete com a arquetinha ali. A maquete física, né? Então, começou aí. A minha história da maquete eletrônica veio primeiro de tudo, veio do gostar de tecnologia, porque... você precisa saber da tecnologia para você fazer uma maquete eletrônica hoje. Você precisa ser um arquiteto? Não necessariamente. Você pode fazer cursos especializados para ser uma pessoa profissional da arte da maquete eletrônica, não precisando ser o arquiteto. Porém, você precisa entender a linguagem do arquiteto, porque senão você não consegue fazer o que... Grandes empreendedores vão te lançar um projeto em AutoCAD lá, você precisa entender todas as etapas, você lê o projeto, os cortes, os detalhes, fachadas e tudo, senão você não consegue entregar a fidelidade da obra. E você projeta novamente, né, para que a maquete saia de acordo com o apelo da arte que o cara quer fazer, que ele quer mostrar, né? Você vai pegar o projeto em si, desenhado, o projeto tanto pode ser em prancheta, ou você tendo um esboço na mão, ou até mesmo em uma conversa com o cliente,
você já consegue fazer uma maquete eletrônica. Todo mundo consegue, assim, todo mundo consegue fazer maquete eletrônica. É uma área de atualização no mercado hoje, lógico, assim, já de alguns anos já vem se atualizando. Está bem avançada, está muito avançada. Existe hoje o que a gente chama de fotorrealismo na coisa. Você consegue realmente, o cliente que quer ver a casa dele antes do acontecer, vai olhar a maquete eletrônica. O que ela substituiu a física? Simplesmente a agilidade de você ter que perder muito tempo em cima de uma maquete física, que era feita antigamente, né? Toda volumetria e a plástica daquela obra. Você hoje, em imagens, você consegue mostrar toda uma obra para numa pessoa. Maquete eletrônica, você consegue mostrar mais de uma imagem, no caso? Ela tem mobilidade? Tem. Porque a física ela era parada, você mostrava só aquilo. Não, hoje nela, a gente né? tem virtualização, realidade virtual. 3 anos, acho que de 3 anos atrás, ou 4, até um pouquinho mais, eu já entreguei uma realidade virtual para um cliente que veio até o escritório e pediu. Ele queria olhar no óculos como que ia ficar o flat dele. Ele é construtor, né? Hoje ele faz muito serviço, a gente é um grande parceiro meu, né? E ele passa bastante maquete para mim fazer e muito serviço. E naquela época até tinha o virtual, né? A maquete virtual, a realidade virtual, você consegue entrar dentro do ambiente. Você consegue olhar de lado sem estar dentro, mas você está vendo tudo. Sim. O que está acontecendo à sua volta. Na parte de marketing, a gente vê muita maquete. Eu não sei se é maquete ou se é painel, aí a gente vai discutir depois do intervalo, onde os clientes vão passando aos poucos, enfim, vai mudando, né, o processo. E eles ganham dinheiro com isso aí, né? É uma espécie de um terreno que eles alugam, colocam como se fosse um outdoor, só que esse outdoor vai mudando de acordo com o tempo. Tem um tempo, né? A gente volta já e ele vai explicar isso aí para nós, se é a mesma coisa. Legal. Estamos de volta aqui com a nossa entrevista com o arquiteto Márcio Rodrigues Leiva. Eu falava para você dos painéis comerciais. Também é uma maquete eletrônica? Trata-se disso ou não? Também são maquetes eletrônicas. Hoje a gente chegou num nível de maquete eletrônica fotorrealismo, que a gente chama até, que é o que é fisicamente correto. Hoje, maioria dos arquitetos, maioria dos construtores estão usando a maquete eletrônica. Ela nos ajuda, como arquiteto, a vender o projeto muito mais rápido. Muitos clientes, antes, lógico, com o esboço da obra na mão, já tendo feito a maquete, o projeto já estava aprovado, porque ele já viu a casa. É simplesmente a tecnologia sendo usada na simulação. É a tecnologia sendo usada. Daí o que eles estão pedindo agora? Como a própria a questão de venda, das vendas imobiliárias hoje, quem está comprando já quer ver antes, tudo antes. Na verdade, isso sempre aconteceu, né? Só que hoje a possibilidade disso de estar acontecendo fielmente, hoje isso daí aumentou muito grande, devido a essa questão da fabricação das maquetes eletrônicas. Então você consegue mostrar até o tipo da cafeteira que está em cima da mesa que ele vai comprar. Quer dizer, essa casa praticamente virtual que se compra, você compra um terreno, um apartamento na planta, tem um apartamento que é a amostra, né? Praticamente ele o decorado que a gente chama. É meio virtual, né, no caso, ou até físico, mas tem alguma coisa que aumenta o ambiente, o uso do espelho aqui, dali e tal, né? Exatamente. São jogadas de arquitetura. Jogadas e de arte também, né? Do arquiteto altura também. De pé direito, altura e bastante espelho. Ele não reflete o tamanho certo do apartamento. Não, né? real não. Às vezes você pega um AP hoje, que hoje é vendido um apartamento de 50 metros quadrados, que é quase uma garagem de um carro, e tem gente morando lá dentro. Se você colocar ele com uma altura de 2,80 ou 2,75 é uma coisa. Você joga para
3,20, já tem um outro sentimento. Você espelhou ele por dentro, pronto, você já está em outro ambiente, você está Parece um que casão. 50 virou 100. É verdade. É jogada da arquitetura. E esse apartamento popular é interessante que ele é uma febre, né? A primeira casa de quase todo casal que tem um recurso limitado é um apartamento no máximo de 50 metros quadrados. Exatamente. É assim, tem um processo aí que é assim, o cara que começou a construir para vender hoje, ele não vai conseguir fazer o apartamento de 140 metros quadrados, 150 metros quadrados, ele vai ter que fazer uma coisa menor devido até à quantidade de capital que ele tem. Então, ele vai fazer bloquinhos de 4 pavimentos, 4 apartamentos por andar. Então, aí a gente tem 16 apartamentos em um bloco, vamos dizer assim. E daí, dentro da possibilidade do terreno dele, a gente estuda quantos blocos de 4 andares, porque até 4 andares você não precisa de elevador. Sim. Então, por quê? Porque é por causa do dinheiro, sai caro, então o cara quer baratear. Então, daí começa aquilo que é estudo de viabilidade. O cara tem que fazer estudo de viabilidade. Se deu, caiu dentro do orçamento dele, com cronograma, com orçamento, ele vai construir. Se não, então daí está saindo muito apartamento, muito flat, para alunos de faculdade, que o pai mora em uma cidade, em São Paulo, sei lá, e o filho vem morar para o Vale do Paraíba. Então, o cara ou aluga um flat ou compra um flat, entendeu? Me diz uma coisa, essa maquete eletrônica, ela pode ser muito complicada? Você já teve dificuldade em fazer uma maquete eletrônica que tinha muito detalhe, você teve que parar mais um pouco em cima dela? Tem muita diferença. Assim, maquete eletrônica é um processo tecnológico, não podemos esquecer disso. E existem vários programas, e hoje no mercado ele tem uma gama muito grande de programas para fazer maquete eletrônica. Vai do usuário. Eu gosto desse, eu gosto daquele, eu gosto daquele. Existem uns que entregam uma maquete muito mais realista, outro... Porque assim, um é o programa de volumetria, você vai primeiro fazer o volume do prédio, o outro é o motor de render. O que é isso? É onde você vai fazer aquele volume que você projetou virar foto. E ainda depois tem a pós-produção, que é o Photoshop, você vai fazer aquele render que já é quase que uma foto da maquete virar uma coisa muito mais real. Então, o cara tem muita maquete sendo confundida com fotos reais. Exatamente. E assim, o cliente, ele acompanha de perto, passo a passo, ele já pede aqui e já acha pronta aqui. Ou depois que chega pronta a maquete, ele dá algum palpite, você podia mudar isso aqui, podia mudar aquilo, ou não interfere no trabalho do arquiteto? Essa é uma bela pergunta, Jorge. O que acontece? Às vezes a maquete faz o arquiteto mudar o projeto, porque na hora que é feito o volume que ele vai ver que não ficou do jeito que ele quer. Às vezes feito o volume, o cliente viu que não ficou do jeito que ele quer, muda-se o projeto. Então sim, sem imprescindível, encarecer, né? Ter a ligação do cliente, do arquiteto, do construtor, que pede para você esse serviço de maquete eletrônica, tem que ter essa ligação. Porém, também tem o cliente já te conhecendo. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu não sei quem é. Eu tenho alguns clientes que me mandam por e-mail o projeto. Você manda a maquete? Eu mando a maquete, eles depositam dinheiro para mim e acabou. Nem um cafezinho não rola, né? Não, o cliente nem chega aí ao escritório. Ele não vai no escritório. Como também tem aqueles que não saem do escritório. Todo e dia fica ali do seu lado no computador, fala, não dá para você colocar isso daqui em amarelo, porque o vermelho eu estou achando muito forte. Você tem que mudar ali na hora. Então, é um processo muito artístico, é uma coisa muito criativa. Existe uma relação muito grande, a próxima pergunta seria essa, entre a arte e a cultura eletrônica, né? Você tem que ter o eletrônico para poder você andar mais rápido, para ter um recurso maior, mas você precisa ter na sua cabeça, né, o artista, que seria se fosse de prancheta, né? Tem que ter. A gente
tem as perspectivas à mão livre hoje, que também são... Tudo isso é venda, né, Jorge? Tudo isso daí é para nós, arquitetos, vamos ver como é venda. Como que você vende melhor? Você mostrando melhor. Quanto mais real do projeto, você vai chegar a um processo melhor de venda. Só que nesse meio termo, existe algumas dificuldades, que às vezes, o volume que a pessoa pensou que ia ser, pode ser um arquiteto famosíssimo tal, não é adequado para aquele tipo de local, ou aquela cor, então existe a variação da obra com a maquete eletrônica. A pessoa que estiver assistindo essa entrevista, ou quem vê-la no futuro, que quiser entrar em contato com o Márcio, como é que faz? Simples. Eu tenho uma página no Facebook, né? Que é só pedir para buscar, que eu adiciono, tem bastante seguidor lá, a gente tem muito projeto lá na página, tem muita imagem feita. Hoje eu dou aula de... A página é Márcio... Estúdio Leiva Arquiteto, já vai sair... Estúdio Leiva Arquiteto. Tudo junto, Estúdio Leiva Arquiteto, você já vai achar a página no Facebook. Fisicamente a pessoa pode encontrá-lo aonde? Você tem um lugar onde o seu ateliê? Fisicamente tem um escritório que fica na rua Engenheiro Fernando de Matos, em Taubaté, em frente ao antigo Correio, né? No Edifício Brasilis. Edifício Brasilis, exatamente. Em que andar aqui? 232, se eu não me engano, o número de lá. É difícil eu falar o número de lá. Mas é Edifício Brasilis, em frente ao antigo Correio de Taubaté, o primeiro Correio de Taubaté. E é um edifício muito famoso andar. Também. É um edifício famoso lá. A gente está numa sala lá, no 8º andar, sala 81. É só chegar lá ou ligar no meu telefone direto, Qual WhatsApp. O telefone? 99237-1262. Assim, o pessoal tem receio de ligar às vezes, Jorge, e fazer uma pergunta simples. Quanto custa para você fazer uma imagem para mim? Pode liga lá para mim, manda um WhatsApp, faz uma pergunta, entra no Facebook, Estúdio Leiva Arquiteto. Se não quiser entrar direto no Estúdio Leiva Arquiteto, tem o meu Facebook, que é pessoal meu, né? Que a página está ligada com o meu Facebook. Entrando no meu, você já vai entrar na página do Facebook, que é Márcio Rodrigues Leiva. Só buscar como arquiteto Márcio Rodrigues Leiva no Facebook, lá você já me acha lá. Então não tem jeito de não fazer, né? Não tem jeito de não fazer. É simples, é barato, o pessoal acha que é caro, não é caro, porque eu costumo dizer, enquanto está no papel, sai mais barato do que você tá com o trator já mexendo terra na obra. Exatamente. Veja a sua imagem como vai ficar antes. Hoje a gente tem essa possibilidade. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui, aprendemos bastante, tá certo? E esperamos você em outras oportunidades para a gente conversar sobre engenharia, aquela coisa toda, tá bom? Só muito obrigado por ter vindo. Venho. Muito obrigado, Jorge. Eu que agradeço a todos aí pela oportunidade, pela entrevista. Conversamos com o arquiteto Márcio Rodrigues Leiva nessa edição da Rádio JSV. Rádio JSV. Música e informação. JSV.